Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o verso 27. Deus é tão bom, irmãos. Ele é tão lindo na maneira como Ele trabalha que eu estava com uma palavra no meu coração e eu falei, Senhor, mas será que é isso mesmo que o Senhor deseja? E sobe o Maurício aqui e deu a introdução da minha mensagem sem saber. Aí vem o Juliano, que eu não esperava, e meio que confirma a palavra. Porque, irmãos, eu já vi gente dar testemunho assim de livramento, já vi testemunho de coisas difíceis, coisas ruins, mas eu nunca vi, acho que é a primeira vez que eu vejo alguém glorificando a Deus na morte, ainda mais tão breve, né? Foi essa semana. Então, louvado seja Deus pela sua vida, Juliano. Pela vida da dona Silvia. Eu achei que a senhora não estaria aqui hoje. É outra guerreira. Que o Senhor continue te sustentando. Sustentando sua casa, sua família, seu coração. A gente se alegra de ver como as pessoas estão amadurecendo, a ponto de glorificarem a Deus nas coisas que nos parecem ruins. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Essa semana eu ouvi de alguém que, se tiver tudo muito fácil, muito provavelmente você está no caminho errado. Eu falei, então a gente está no caminho certo. Amém? Glória a Deus. Abriram aí? Mateus 6, 27. Diz assim: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Pode fechar a Bíblia. Eu não vou ficar só nesse versículo, mas foi o versículo que o Senhor me deu. Nessa tarde eu vim de carona com o Mateusão, ainda falei para ele e para a Lívia, a gente estava conversando, falei, eu estou com algo no meu coração, mas eu não tenho certeza. E eu até pensei, meu Deus, eu vou falar sobre algo tão sensível. Ainda pensei, o Juliano vai estar lá, Dona Silvia eu não sabia que vinha, achei que ela ia ficar em casa hoje. E hoje eu quero falar sobre a brevidade da vida, irmãos. De como a vida é breve. E o porquê? Não é só por conta do seu Benedito, pai do Juliano, que partiu essa semana. E Deus foi tão bom conosco, né, que eu estava com o pé, os dedos quebrados, e eu falei, Juliano, assim que seu pai sair e for para casa, marca um café, eu quero ir lá, conversar com ele, com a dona Silvia, a gente tem um tempo. E aí foi passando o tempo, e ele não saiu do hospital. E na segunda-feira, né? Foi na segunda que te chamaram lá? Na quarta, perdão. Na quarta-feira chamaram o Juliano lá no hospital e ele mandou mensagem, falou, pastor, meu pai não está muito bem não. Eu acho que ele está partindo. Eu falei assim, então eu vou desse jeito mesmo. Aí a gente foi lá, teve a oportunidade de orar junto, ficar um tempo lá. Enfim, foi benção. Mas não é só por causa disso. Irmãos, contando hoje, nos últimos 50 dias eu participei de 5 velórios. Dos quais 4 eu ministrei. E eu não sei vocês, mas quando começa a acontecer coisas ao redor da minha vida, normalmente eu falo assim, Senhor, o Senhor está querendo transmitir alguma mensagem com tudo isso? Por exemplo, quando eu quebrei os dedos do pé, eu falei, Senhor, para quê? O Senhor quer que eu desacelero? Qual que é o objetivo disso? Porque eu creio que nós que somos cristãos, Deus ele tem um propósito em tudo que Ele faz. Não é ali, você está me entendendo, eu não estou espiritualizando tudo. Peguei uma gripe, Deus, por que peguei gripe? Não.
mas eu estou querendo dizer da gente observar as coisas e tirar um proveito dela. Que Deus, porque Deus, quantos creem que Deus tem o controle de tudo, tudo, tudo? Das pequenas e das grandes coisas. Então Deus tem o controle de tudo. Então eu creio que se um pneu fura, pode acontecer, qualquer um fura, mas às vezes Deus está me livrando de algo. Ou enfim, eu penso assim. Então, eu comecei a ir em velório, irmão, e por mais que não seja da nossa família, meu Deus, a Bíblia fala chorai com os que choram. Eu cumpri esse mandamento, esses 50 dias. Que tristeza. E eu falei, Senhor, qual que é o propósito de tudo isso, assim, tudo junto? O Senhor quer falar alguma coisa? A primeira coisa que eu pensei, eu sempre penso na vinda do Senhor, né, dos fatos. E, por exemplo, para o pai do Juliano, Jesus voltou. Para ele a volta foi na quarta-feira, não foi uma volta coletiva, mas é uma volta individual. E aí a gente se põe a pensar de como a nossa vida está caminhando para isso. Porque, enfim. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Hoje à tarde, veio esse versículo. Qual de nós, por mais ansioso que a gente esteja, a gente consegue acrescentar 1 hora no curso da nossa vida? A gente não consegue, irmão. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito das prioridades, a respeito do reino. Uma das coisas que o Senhor falou comigo nesses 50 dias que, irmão, sabe o que importa na vida? No fim de tudo, são pessoas. Não é dinheiro, não é bens, não é trabalho, não é o que você conquistou, não é onde você chegou. Você já viu alguém chegar num velório, por exemplo, e falar assim, chegar em você lá, Juliano, e falar assim, viu, quanto dinheiro o seu Benedito deixou? Qual foi a formação dele? Quantos diplomas ele tem? Não. As pessoas vão falar do quê? De quem a pessoa era, do caráter dela, da fé, do legado, do que ela deixou, do que ela construiu, dos valores que ela passou. É sobre isso. E o Senhor me fez refletir. Eu já sou um cara que eu gosto muito de comunhão, irmão. Gosto muito. E o Senhor, cada vez mais o Senhor tem falado que o quão é importante a nossa comunhão. Porque no final é a respeito de pessoas. Eu vou dar um spoiler aqui de uma mensagem que eu vou preparar, de algo que o Senhor falou para mim na semana passada. Só para você ficar com água na boca, eu espero que fique. O Senhor falou comigo, antigamente os exércitos, quando eles invadiam um lugar, e eles tomavam um reino, uma cidade, um país, o exército vencedor tinha direito ao despojo. Quantos sabem o que é despojo? Ou seja, tomaram o Brasil, então eles têm o direito de pegar o que é melhor do Brasil. Né? Então, essa é uma regra de guerra. O vencedor tem direito ao despojo. E o Senhor estava ministrando no meu coração que Jesus venceu Satanás e seus anjos. Ele venceu uma guerra. E qual que é o despojo de guerra que Jesus tem direito? O que tem no inferno de valor? O que Satanás tem de valor para que Deus que venceu a guerra possa ter o despojo? Pessoas. É a única coisa que o Senhor quer. O que Satanás vai ter de valor nas mãos para dar, já que ele foi vencido? Pessoas. E o Senhor começou a ministrar no meu coração
que nós temos que orar, e quando a gente orar ou evangelizar uma pessoa, muitas vezes a gente acha que Deus está fazendo um favor, tipo, ai, Senhor, salva aquele meu parente, tadinho. Às vezes a gente faz umas orações assim, salva, olha, ele está com a vida toda torta, mas salva ele. Não é assim que a gente tem que orar, a gente tem que falar, Senhor, toma a vida dele, porque é direito seu. O Senhor morreu por ele, e se o Senhor quiser usar a minha vida, eu vou lá e vou saquear o inferno, porque o despojo é seu, o Senhor tem direito. E eu não sei vocês, irmãos, mas eu tenho visto que a igreja parou de evangelizar. Eu recebi um vídeo essa semana, acho que foi até o Vitão que mandou para mim, que nós não conversamos mais sobre Cristo, nem dentro da igreja, nem fora dela, com raras exceções. Então, o Senhor começou a falar do valor que tem as pessoas e do direito que Ele tem. O Senhor começou a falar comigo sobre prioridades, o Senhor começou a falar comigo sobre ordenar as coisas, sobre dar valor a momentos. Posso abrir uma aqui, Ju, que você falou lá no velório? O Juliano falou que por conta do relacionamento, aqueles relacionamento patriarcal, antigo, né? Tipo meu pai, eu não lembro, meu pai acho que falou uma vez para mim, eu te amo. Mas ele mostrava com atitudes. Só que era uma geração difícil de abrir e falar, eu te amo. Era uma geração difícil de falar assim, me perdoa, eu errei. A pessoa fazia alguma coisa para ficar bem, mas ela não conseguia falar, olha, me perdoa, eu pisei na bola. Então era uma geração meio bruta. Acho que é essa a palavra, bruta. E o Juliano falou que por conta dessa criação, ele nunca pôde também falar para o pai, eu te amo, dar um abraço, poder expor o sentimento. Por quê? Porque a maneira como ele recebeu também, ele foi caminhando para esse lugar, e nós não vamos dar o que a gente não tem. Né? Às vezes a pessoa não dá, não é porque ela não te ama, é porque ela não foi criada daquela forma. E ele disse que na sexta-feira, né, quando seu pai, na outra sexta-feira, quando o pai dele ficou bom, e ele até falou para mim, pastor, acho que meu pai vai para casa, meu pai falou, agora acordei, estou bem, tal. E ele teve a oportunidade de fazer isso com o pai. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente deixa de falar que ama? Quantas vezes a gente deixa de dar um abraço gostoso? Quantas vezes a gente não sabe quando vai ser o dia, quando vai ser a hora, e a gente fica postergando as coisas, a gente fica adiando. Tanto é que o título da minha mensagem é, o que estamos adiando? A gente adia as coisas, a gente adia servir a Deus, a gente adia reconciliar com alguém, a gente adia o chamado, a gente adia uma comunhão com a família. Eu estava me lembrando, hoje à tarde, quantas vezes eu moço assim, e a minha família antigamente era muito unida, era uma família muito grande e muito unida. Quando minha avó era viva, meus tios eram vivos, enfim. Aí, era Natal na casa da minha avó, e Ano Novo na casa do meu tio Zé. E aí, todo ano era a mesma coisa, tinha que ir. Só que daí eu fiquei adolescente, e aí eu já tinha uma meninada tal, e eu estava me desviando da igreja nessa época. Foi quando eu estava tirando o pé, achando que eu era dono do meu próprio nariz. E aí teve alguns natais e alguns anos novos que eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou. Vou passar na casa do meu amigo fulano de tal. Porque eu sei como é que é lá na avó. Sei como é que vocês vão fazer, vai ter isso de comida. E lá, e minha família, no Ano Novo, eu lembro quem lembra quando a São Silvestre era à noite? Passava quase na hora da virada. Aí eles se reuniam, eles tinham mania de assistir a São Silvestre junto, tal. Daí eu falava assim, o que adianta, véio? Quem vai ganhar vai ser aqueles caras lá da África, lá que corre pra caramba, aqueles negão magrelinho, com pernudo. Já sabia até quem ia ganhar. E alguns anos novos eu deixei de passar,
por conta que eu fui passar com amigos que hoje eu não sei onde estão. Se estão vivos, onde moram. Não sei o que deu. E eu deixei de passar com a minha família. Quantos estão entendendo? Deixei de gerar memória. Ah, mas era tudo igual, mas era mais uma memória. Mais uma coisa que depois você lembra, da risada. Por quê? Porque a gente pensa que a gente vai ter tempo. Não, esse ano eu não passo, ano que vem. Você não sabe, irmão. A gente adia as coisas, cara. Por isso que eu comecei com esse texto. Quem de nós pode acrescentar 1 hora que seja no curso da nossa vida? O controle é total de Deus, irmão. A gente acha que a gente pode controlar algumas coisas. A gente acha que a gente pode fazer. Ah, não, quando eu tiver esse tempo eu vou fazer. Olha o que diz Tiago, capítulo 4 e o versículo 13. Põe no telão para mim, por favor, Mary. Acompanha comigo aí. Tiago 4,13. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Ou seja, como que a gente pode falar assim: ah, eu vou mudar para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou construir aquilo, Não, se o Senhor quiser. E Deus tem planos para nós. E aqui o texto fala que aquilo que a gente sabe que tem que fazer e não faz, é pecado. Então, quantos aqui sentem um chamado de Deus? Se você está aqui porque você foi chamado, irmão, senão você não estava aqui. Talvez o seu chamado ainda não se manifestou. Ainda vai se manifestar. Ou talvez você está atrasado. Talvez Deus já está falando assim: ó, eu queria para ontem o que você está pensando em fazer. E aqui fala, se você sabe o que tem que fazer, ou seja, se Deus falou com você o que você tem que fazer e você não está fazendo, você está em pecado. Ainda que você não cometeu pecado. Quantos estão entendendo? Você não precisa ter cometido pecado nenhum. Se você não fizer o que Deus te mandou fazer, você já está em pecado. E esses dias, irmãos, eu tenho orado muito pela igreja. Nos momentos meus de solitude, eu tenho orado pelas pessoas. Porque tem um versículo lá em Samuel, quando Samuel está se despedindo do povo, porque vai começar a era dos reis, e Samuel está ali falando assim: ó, a partir de agora vocês têm um rei, que vocês elegeram. É esse cara aí, agora é com ele. E aí ele vai dar a explicação de tudo que ele fez, tipo, passar o relatório de uma vida. E aí ele fala assim: mas eu não vou pecar contra Deus, esquecendo de orar por vocês. Rapaz, esse texto me pegou de um jeito, que eu falei: eu sou pastor, se eu esquecer de orar pelo povo, eu estou pecando. Aí eu falei: Jesus, faz eu lembrar. Se não lembrar, eu oro genericamente, o Senhor vai tocando em cada um. Porque às vezes o fato de não fazer já nos deixa em pecado. E por que a gente não faz? Porque as nossas prioridades estão invertidas. Por isso que em Mateus capítulo 6 também, quando ele vai fazer a oração do Pai Nosso, e até o que o Mal estava ministrando aqui da oferta, está tudo no mesmo texto, tudo encaixado no mesmo texto. Ele fala assim, ó: em primeiro lugar, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente só pensa nas demais coisas segundo a nossa necessidade.
Porque ali ele está falando, não é o corpo mais importante que a roupa, a vida mais importante que o alimento. Aí ele dá o exemplo que o Maurício deu dos pássaros. Olha, os pássaros não trabalham, não guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial cuida deles. Não vai cuidar de vocês, homem de pequena fé? Ele está falando disso, mas a gente só pensa no cuidado de Deus no tocante às nossas necessidades. Mas Deus cuida de nós em tudo. Mas também existe uma responsabilidade em nós de responder ao que Ele confiou em nós. Você vai olhar na Bíblia, parábola dos talentos. Deu 1, deu 2. Depois ele voltou. Que foi também, por isso que eu falei que o Maurício adiantou minha pregação. Porque ele falou assim, gente, a gente não está pensando na eternidade. A gente está pensando agora. A gente vive como se a gente não fosse dar conta para ninguém. Não é porque Jesus morreu por nós e que nós somos salvos pela graça, que a gente não precisa fazer nada para mostrar que nós somos salvos. Porque a Bíblia diz, mostra-me as tuas obras. Como você tem fé sem obras? Ou seja, as obras são resultado da fé que a gente tem. E às vezes Deus pede as coisas para a gente fala assim, não. Irmão, e sabe por que eu falo isso? Porque eu já fui jovem. E eu falava assim, as pessoas, eu lembro que às vezes eu estava desviado, minha mãe levava numas igrejas com ela. Eu ia naquelas igrejas pentecostal, com aquelas mulheres do coque, que revelava até a cor da cueca. Você ficava até com medo, você falava assim, ai Deus, que não me revele, que não me revele, que não me revele, porque estava em pecado, vivido uma vida de qualquer jeito, falei assim, ai, vinha a mulher vindo, marchando, eu já olhava para a parede assim, falei, deixa ela passar, passa. E pior que as mulheres sempre falavam comigo, olha moço, Deus tem uma obra na sua vida, você está brincando com Deus, as pernas já começavam a tremer, e falava, e eu respondia ao chamado, mas eu podia ter passado mais tempo com o dono da vinha, eu poderia ter vindo antes, não precisava ter passado alguns processos que passei. Então, fica um alerta para nós. Meu pai falava assim para mim, filho, não queira ficar velho. Ele falava desse jeito. Eu falava, pai, você não está velho não. Ele falou, não, você vai ver as dores, não sei o quê. Agora eu estou começando a ficar velho, estou entendendo. Mas outro dia eu tinha 18 anos. Meu sonho era escapar do exército e tirar carta. Já vou fazer 47. E ó, estava falando com meu sogro hoje de manhã. Meu sogro falou assim, nossa, semana passada. Eu falei, não, Sérgio, isso aí já faz 2 semanas. Ele, ô louco, como os dias estão passando rápido. Eu falei, tá. E o que a gente está fazendo com isso, irmão? A gente está tocando a vida. Os dias estão passando rápido. Tem pessoas que precisam ser alcançadas por Deus através da sua vida. Por isso que eu falei do despojo. Ele tem direito porque ele venceu a guerra. E o que tem de valor para Deus são pessoas. Pessoas são eternas. Dinheiro vai vir, vai embora, vai vir de novo, vai embora. E nós não vamos levar dinheiro. Sabe a única coisa que a gente vai poder levar para o céu? Gente. Pensou uma pessoa estar lá do seu lado, desfrutando da eternidade, porque o Senhor te usou como um canal. Que alegria! Ninguém vai pensar no que, se você foi muito bom no seu emprego aqui. Ninguém vai pensar se você terminou com muito dinheiro na conta ou não. O que você tinha de bens. Foi o que eu falei, qual que é a pergunta que vai fazer no velório? Você não vai falar assim, viu, ele deixou quanto? Se bem que tem alguns que... A vida é breve. Fala aqui para os jovens, a vida é breve. Você vai piscar o olho, que nem aquele filme, de repente 30. De repente 30, de repente 40, 50, pronto, terceira idade. E aí? Você só preocupou com a aparência. Não adianta, as rugas vão vir. O cabelo vai ficar mais ralo.
a força vai diminuir. O pique para ficar até tarde vai diminuir. E o que a gente vai levar? Por isso que Tiago fala, vocês estão loucos achando que vocês vão falar, nós vamos mudar ali, vamos negociar assim, vamos fazer não sei o quê. Não, é se Deus quiser. Maurício falou aqui do cara que queria fazer um celeiro maior para juntar as coisas. Louco, ainda hoje pedirão a tua alma. O Elon Musk essa semana se tornou o primeiro trilionário do planeta. Abriu as ações da SpaceX no mercado financeiro. Ganhou bilhões em minutos e se tornou o primeiro trilionário. Se o Senhor chamar a vida dele agora, ele vai embora e o trilhão vai ficar. E ele não vai aproveitar um centavo de dólar do trilhão que ele ganhou essa semana. Não estou falando, irmão, para você viver como não houvesse amanhã. Não, viva com... Olha, lembrei de um versículo, que inclusive está aqui no meu esboço. Abra comigo, por gentileza, Salmo de número 90. Salmo de número 90 e o versículo 12. Posso ler? Salmo 90, 12 diz assim a minha versão: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Tem outras versões que diz: ajude-me a contar os anos para que eu alcance um coração sábio. Se a gente entender que a vida é breve, a gente não vai procrastinar as coisas importantes, porque a gente fica correndo atrás de tanta coisa, e as coisas que são importantes quer estar junto com gente. Às vezes a gente espera anos para se reconciliar. Faz um negocinho. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como criança. Criança se estapeia, 5 segundos depois está abraçado. Não foi nada. Agora o adulto, ele ouve uma palavra que ofende, ele fica com a cara virada com a pessoa, não sei quantos anos. Para que isso, irmão? Aí depois a pessoa morre, não pediu perdão. E aí, como é que acerta isso aí? Aí é só Jesus para acertar. Porque a gente tem invertido as nossas prioridades. Ah, não, está corrido para mim, trabalho, faculdade. Eu vou na igreja uma vez por mês. Aí quando você tiver dinheiro, estabilidade, um carro bom para ir na igreja, aí talvez você não vai ter força mais para ir na igreja. Aí suas pernas não vão estar tão boas. Sabe, quem já viu aqueles quadrinhos lá que o cara pega, gasta a vida para ganhar dinheiro, aí quando ganha dinheiro, gasta o dinheiro para ter saúde, e aí quando ele vai aproveitar, termina com aquela hippie lá, aquele sepulcrozinho. Aquilo está mostrando para nós, ó, tipo, é o que eu falo para os jovens. Ai, hoje para casar, tem que ter uma casa na praia. Irmão, você não vai casar nunca, você vai casar com 90. Constrói junto. Vai morar no fundo da casa da avó. Mas casa. Vai aproveitar o tempo. Eu estava mostrando a foto para eles esses dias. Eu casei com a Bruna, a gente só tinha um sofá, nós não tinha nem mesa. Então era para assistir televisão, era no sofá. Para almoçar e jantar, era o sofá. Para ler a Bíblia, era o sofá. Nós só tínhamos sofá dentro de casa. Casamos com a cama, geladeira, fogão e o sofá. E ganhado ainda, que os padrinhos deram. Pensou se fosse esperar? Coitada da irmã. Mas a gente fica olhando o quê? Ai, tem que fazer festão. Não tem que fazer festão, irmão. Não tem que fazer. Se você tiver condição, faça.
Não estou falando para não fazer, gasta tudo, faz. Gera memória. Mas se não tiver condição, chama todo mundo para comer um hambúrguer. Se tiver condição, paga só o dos padrinhos para falar que fez bonito. Manda o resto do povo pagar. Recebe a bênção do pastor e casa. A gente está invertendo as prioridades. A questão é... Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Estou sendo o mais prático possível. Me ajuda a entender, o salmista fala, me ajuda a entender a brevidade da vida, porque daí eu não vou ficar perdendo tempo com picuinha. A gente perde tempo com picuinha, a gente perde tempo com cada coisa e não gasta tempo com gente. Pode reparar, você vai em velório, aquele monte de coroa de flor. Pergunta quantas flores aquela pessoa recebeu em vida. Quando morre, é bonito honrar a memória, mas a pessoa não está mais lá. A pessoa já foi para Deus. Já está lá com o Pai. E nós estamos lá com aquele monte de flor. Por que não deu em vida? Dá uma. Pastor, mas eu estou tão apertado que não tem condição de dar um botão de rosa. Gente, tem tanta flor na frente das casas aí, puxa uma. Puxa um, já viu aqueles caras? Entrega. Minha esposa, uma das linguagens de amor dela é presente. Mas não é que ela quer presente, aquela coisa... Minha esposa, se você der um sonho de valsa para ela, irmão, eu não vou falar sonho de valsa, sou mais eu, né? Mas se você der um Kinder Bueno, aquela mulher se derrete. Derrete. E às vezes eu estou lá na padaria, tal, eu olho, o Kinder Bueno está caro, né? Já lembraram? Está caro, gente. Como está caro o chocolate? E nem é chocolate, é sabor. Chocolate. Sabor. Aí esses dias, nós com as contas tudo apertado, falei, mas vou levar, né? Levei um chocolatinho para ela, um para ela e um para o TT. Acabou, filha. A mulher ficou um doce. Entende? São coisas pequenas. Adianta. Quando ela morrer, isso não vai acontecer, até porque você é mais nova que eu. Muito provavelmente, se for, eu vou antes. Mas adianta eu ir lá no caixão dela e colocar uma barra do tamanho dela de Kinder Bueno? Em cima, capaz da irmã ressuscitar, é verdade. Não vou fazer isso não. Mas adianta eu colocar lá e falar... Não, é preferível dar um monte de Kinder Bueno para ela, em vida, para mostrar o quanto que eu amo ela. A gente precisa... Irmão, quando que você vai responder ao seu chamado? Ai, pastor, não dá por causa do trabalho, eu não tenho ânimo. Você vai quando? Quando que você vai responder? Vai esperar ficar milionário? Vai esperar... Quando que você vai responder o seu chamado? Lembra lá em Êxodo, quando o Senhor chamou o povo, Ele falou assim, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Ele não falou se amanhã, ele falou se hoje. Se você está ouvindo a voz de Deus hoje, não é para responder amanhã. Amanhã não é obediência, obediência é hoje. Se hoje, o que o Senhor está falando com você hoje? Se o Senhor falar assim, levanta do seu lugar, vai lá dar um abraço na pessoa e fala isso. Irmão, não espera. Vou contar um breve testemunho. Tinha um rapaz que eu atendia na farmácia, ele chamava Vicente. E ele era um cara muito legal. Ele era um jovem senhor. Ele tinha uns 55. Tinha uns 55 anos. E esse cara abdicou da vida para cuidar dos pais. Os irmãos casou, tudo. E ele abdicou da própria vida para cuidar dos pais. 55 anos ele morava com os pais. E fazia tudo pelos pais. Assim, admirável de ver. E esse rapaz, ele contraiu um câncer. Cara, e foi muito rápido. Ele foi debilitando, ele já era magro. Ele ficou magérrimo. Ele ficou muito ruim. E nós atendimos ele. Então, eu falei para ele, como
como a farmácia era perto da casa dele, eu falei, Vicente, tudo que você precisar, não sai de casa. Liga para mim, ou no meu horário de almoço, ou depois do almoço, eu vou lá e eu levo para você. Você fala o que você precisa e eu te levo. E eu comecei a levar medicamento para ele. E a gente batia um papo, tudo, só que eu não tinha, assim, era meio tímido nessa questão de orar com as pessoas, principalmente, eu tinha facilidade de orar com o irmão na igreja, mas eu não tinha gente de fora com a qual eu não falava sobre a palavra, eu tinha essa dificuldade. E eu fui levar um remédio na casa dele um dia, e eu entrei no quarto dele, e o Espírito Santo falou assim, ora com ele agora, porque eu vou recolher ele. E aí eu fiquei naquela indecisão, aí entrou o pai dele. E o pai dele era de outra religião, eu fiquei com medo de dar tipo uma importunação espiritual, né? Querer falar de algo. Eu falei, poxa, o cara já está numa... Peguei e dei uma de migué e não fiz o que o senhor me pediu. E eu peguei, deixei o medicamento lá, montei no carro e fui embora. Quando eu cheguei na farmácia, o senhor falou assim comigo, ele vai morrer sem oração e o peso vai estar sobre você, porque eu pedi para você. Rapaz, eu não consegui trabalhar mais. Eu não consegui trabalhar mais. E eu fiquei naquela. Aí eu orei e falei assim, Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade, mais uma, eu não vou titubear, eu não vou ficar nessa. Eu não vou ter medo, eu não vou ter vergonha. Aí, ele pedia uma vez ao dia só, os medicamentos eu levava. Quando foi depois do almoço, ele ligou lá, minha irmã atendeu. Falou, nossa, que estranho, Vicente está pedindo coisa de novo. É o pai dele que ligou. Eu falei assim, já entendi. Ela falou, você quer que eu vou? Eu falei, não, deixa que eu vou entregar. Aí eu fui lá, né? Falei, se tiver o pai dele, não tem problema. Irmão, ele tinha piorado tanto, que a família chamou todo mundo para estar, estava a família inteira lá. Eu não quis orar só com o pai. Aí eu cheguei lá, tinha umas 11 pessoas dentro do quarto. Eu falei, meu Deus, e tinha um cara por lado de fora fazendo uns negócios de yoga. Eu falei, meu Deus do céu, agora piorou. Piorou porque eu já pensei, falei, vai que manifesta, né? Aquela coisa de crente. Eu falei, mas eu falei para Deus, agora eu vou ter que orar. E o quarto cheio. Aí eu pedi licença para o pai dele, falei assim, o pai dele também chamava Vicente. Falei, seu Vicente, eu poderia orar com o Vicentinho? Ele não pode, tal. Eu sentei do lado da cama. E aí eu comecei a orar com ele. E o Senhor, foi muito louco o que Deus fez lá. E terminei a oração, ele estava chorando. Eu falei assim, Vicente, você não quer entregar sua vida para Jesus? Eu sei que você crê em Jesus, mas eu não sei como te falar, mas existe uma maneira certa. E assim, eu tenho certeza que Ele vai pegar nas suas mãos. Daí ele pegou na minha mão assim, ele falou assim, Flávio, eu traí Jesus. Eu não sei se o Espírito Santo trouxe uma consciência depois da oração. Eu não sei o que aconteceu, irmão. Eu sei que ele estava chorando. Eu olhei, as pessoas estavam chorando em volta. Eu estava chorando também, o que não é difícil. E aí ele entregou a vida dele para Jesus. E me deu um alívio tão grande. Eu fiquei tão feliz com aquilo. E eu fui embora. E horas depois, Deus levou ele, Deus recolheu ele. Então, a gente não tem noção do quanto é sério quando Deus nos pede algo. A gente sempre acha que vai dar tempo, a gente sempre acha que vai ter tempo. Sabe? Um dia você saiu com seus amigos de escola pela última vez, e você nem sabia que seria a última, porque vocês não iam vê-lo mais, alguns mudaram. Já pensou se você não tivesse ido naquela comunhão? Um dia foi a última vez. Um dia a gente vai ver as pessoas que a gente ama pela última vez. E na maioria delas a gente não vai saber que é a última. Sabe? Nós precisamos fazer
aquilo que é prioridade hoje. Por isso que quando Jesus fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, é como se ele estivesse falando assim, ó, coloca a prioridade certa e o resto eu vou encaixar. Cada uma no lugar. Por que a gente está correndo tanto atrás de coisas? Cara, a gente dá mais tempo para o nosso trabalho do que para a nossa família, do que para Deus. Eu não estou falando, irmão, para você abandonar o seu trabalho. O pastor falou para eu abandonar o trabalho, eu vou viver de ar. Como meu pai falava, vai viver de amor, tem que trabalhar. Ele falava. Mas a gente pode priorizar. Sabe? Que a gente possa colocar as coisas no lugar e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? A gente troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. A Bruna pregou isso nas mulheres esses tempos atrás. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes a gente troca aquilo que é eterno por aquilo que pode nos dar um prazer naquele momento. E eu até marquei um exemplo aqui, que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, não precisa abrir. Diz assim, vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou os seus direitos como filho mais velho, por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês conhecem a história de Jacó e Esaú? Esaú chega cansado, e porque estava cansado e o irmão preparando uma comida, ele falou assim, ó, dá um pouco dessa sopa aí, desse guisado, estou morrendo de fome. Aí Jacó falou, você quer? Eu dou o prato inteiro para você, só que você vai ter que abdicar dos seus direitos de irmão mais velho, de filho mais velho. O herdeiro vai ser eu. De repente você está falando assim, na nossa cultura, não tem muito essa de filho mais velho aqui no Brasil, né? Tem todo mundo direito igual. Mas na cultura dos judeus, o irmão mais velho, ele tinha primazia em tudo. Se o pai morresse e deixasse uma herança, era o dobro para o irmão mais velho. Tudo o irmão mais velho sobressaía. E ele tinha direito, e isso foi algo que Deus deixou para o povo. E ele abriu mão do direito de filho mais velho por causa de uma comida, por causa de um prazer momentâneo, porque no outro dia ele ia sentir fome de novo. E aí a gente traz para o nosso contexto quantas vezes a gente abre mão de estar com Jesus por qualquer outra coisa. A gente abre mão de santidade para ter um prazer momentâneo, que quando passa. E aí, você olha no texto, ele chama Esaú de imoral e profano. É lógico que depois, Esaú se tornou imoral e profano. Casou com mulheres que não era para casar, mas o que pegou para Deus não foi isso. Você vê que ele fala imoral e profano, mas ele não fala da imoralidade. Ele fala assim, ele abriu mão dos direitos de filho. O que pegou para Deus não foi porque Deus não tem problema com o pecado de ninguém, porque pecado ele perdoa, ele trata, ele cura. Mas ele falou assim, ele abriu mão de ser filho. E depois, quando ele quis a bênção do pai, implorando com lágrimas, foi rejeitado. Quantos de nós, irmãos, quantos livramentos de morte eu tive quando eu estava desviado dos caminhos do Senhor, e quando eu voltei, o Senhor me fez lembrar de cada um. O Senhor podia ter permitido que eu tivesse partido longe dele. Ah, mas a salvação é pela graça, mediante a fé, não tem nada a ver com você, Flávio. Sim. Mas quem tem certeza? Não disso que eu estou falando, né? Certeza da salvação pela fé. Mas quem tem certeza
que se eu tivesse desviado da presença do Senhor e tivesse partido. A gente não sabe o dia nem a hora. E às vezes a gente troca coisas eternas. E quando eu estou falando de prazer, é todo tipo de prazer, até os lícitos. Que a gente possa reordenar as nossas prioridades. Que a gente possa responder o chamado de Deus hoje. Eu falo para o meu sogro às vezes, ele fala assim, mas eu já estou velho. Eu falei, Sarjão, tem lenha para queimar, porque enquanto você está vivo tem propósito. Se Deus não quisesse mais, Ele já tinha te recolhido. Se você está vivo, escute, Deus ainda tem um propósito com você. De repente é uma coisa simples, mas é com você. O apóstolo Luiz Hermínio diz que um dia ele foi pegar um avião para pregar numa grande conferência nos Estados Unidos, e deu um BO, e atrasou o voo, e ele perdeu o avião, e ele teve que ir em outro voo. E quando ele foi para o outro voo, ele sentou do lado de uma senhorinha, nesse voo. E ele estava com a Bíblia aberta lá, lendo, ela começou a falar com ele, você lê a Bíblia? Ele falou, eu sou pastor. Começou a conversar com aquela mulher estava desviada do Evangelho, ele pregou para ela a viagem inteira ali, e foi algo, e quando ele desceu do avião, o Senhor falou assim para ele, eu atrasei o seu avião, só para você poder falar para ela. Tinha uma conferência com milhares de pessoas esperando ele em outro país. Ele fez ele perder para pregar para uma mulher, num voo. Nós não conhecemos o propósito de Deus, irmãos. A gente não valoriza as coisas que Deus faz. Às vezes o seu abraço, o seu sorriso, um conselho, uma oração, algo que você vai fazer, vai salvar a vida de uma pessoa que você vai encontrar na eternidade. E por causa daquele dia, daquele conselho, por causa daquele momento que você disse sim, que você ouviu e não endureceu o coração, uma pessoa vai estar salva. Se eu estou aqui hoje é porque pessoas oraram por mim. Nós somos frutos da oração de alguém. Alguém pagou um preço para que a gente estivesse aqui. E hoje a gente tem dificuldade de pagar preço para que outras pessoas possam estar aqui, porque estamos preocupados demais com as nossas vidas. O Senhor tem falado muito comigo no livro de Ageu. Até o Mateus deu testemunho outro dia e falou, a gente estava conversando lá em casa sobre isso. É tempo de vocês morarem em casas de pedra enquanto a minha casa continua em ruínas. Deus não estava falando de uma casa. Deus estava falando de uma inversão de prioridade. Ele falou assim, vocês estão construindo a própria casa de vocês, o próprio reino de vocês, e estão deixando as minhas coisas para trás. Era disso que Deus estava falando. Quando o povo entendeu, e Zorobabel falou, não, vamos começar a construir a casa do Senhor. Deus começou a abençoar Israel sobremaneira. Porque quando as coisas estão em ordem, elas vão embora. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que não frutificam, e não é nada que você está fazendo de errado, é porque você ainda não colocou prioridades em ordem, e Deus fala assim, eu não tenho condição de te abençoar assim, porque se eu te abençoar assim, você vai crer que dessa maneira que você está andando está certo. Não endureça o seu coração, se hoje você ouvir a voz do Senhor. O que vai ficar de legado quando a gente partir? Quanto dinheiro acumulou, quantas horas extras trabalhou, quantos bens conquistou? Ou vai ser o amor, o caráter, a fé, as vidas que foram tocadas? Olha que interessante, essa eu vou pedir para colocar no telão. Atos capítulo 13, 36. Diz assim o texto, não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo apodreceu. Aqui em Atos está falando, enfim, é um outro contexto, mas era explicando que Davi não era o Senhor Jesus, porque depois que ele morreu, o seu corpo apodreceu, e Jesus tinha uma palavra que ele não ia ficar no túmulo. Esse é o contexto do texto, mas sabe o que eu achei mais interessante? Tem uma versão que diz assim, eu anotei,
tendo servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Olha que coisa linda que a Bíblia fala a respeito de Davi. Tendo servido o propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Ou seja, Deus tem um propósito para cada um de nós. E a gente só vai partir, só vai adormecer quando a gente cumprir o propósito. Olha que... Cara, se isso não te assusta, se isso não te dá um senso de responsabilidade, um senso de resposta... Davi cumpriu o propósito naquela geração. Você já parou para se perguntar por que você nasceu o ano que você nasceu? Na geração que você nasceu? Por que você mora na cidade que você mora? Por que você está casado com quem você está casado? Por que você faz o que você faz de serviço? Por que você está nessa igreja e não em outra, em qualquer outra parte do mundo? A gente leva isso como se fosse um acaso, coisas que vão acontecendo. Deus tem um propósito bem estabelecido. Irmão, pensa assim, ó. O mesmo Deus que deu uma palavra para o sol, e o sol está lá paradinho no mesmo lugar, desde que ele foi criado, no quarto dia da criação, Deus criou o sol, Deus criou a lua. Não tem nada segurando o sol lá, não tem nenhuma engrenagem, não tem nada que... O sol está parado lá por causa de uma palavra de Deus. E a Bíblia diz que enquanto tiver vida, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter todas as estações até que ele venha. O sol está lá debaixo de uma palavra, suspenso num universo gigantesco. O sol está lá. Imagina a palavra de Deus ao seu respeito. Imagina o propósito de Deus com você. Quando você nasceu, Deus queria que você nascesse. Ai, pastor, eu fui rejeitada. Foi nada. Sua mãe pode ter rejeitado, seu pai, mas Deus colocou você lá. E fez você nascer com um propósito. Para que você cumpra o propósito na sua geração. Se Ele quisesse que você tivesse nascido em 1700, Ele tinha feito você nascer lá. Mas Ele fez você nascer aqui com um propósito. E como a gente não tem identidade... E como a gente entra em crise, a gente desmerece o que Deus fez. E vai buscar em tudo quanto é lugar resposta para algo que está dentro. A gente busca fora o que Deus colocou dentro. E eu não estou falando que a gente não pode ter crise de identidade. Não devia ter. Mas a gente tem para onde voltar. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Nós só temos Ele. Nós só temos a Ele. Nós não temos o controle de nada, irmão. Se o Senhor soprar, todo mundo aqui vai agora. Você viu o que Tiago fala? Que nós somos como uma névoa na manhã, que aparece e logo se dissipa. Tem gente que tem um rei na barriga, que acha que pode dominar sobre os outros, que acha, pode nada. Um dia um rei estava fazendo uma festa lá na Babilônia com os utensílios do templo. Uma mão apareceu e começou a escrever na parede. Chamaram Daniel. Daniel falou assim, o que está escrito aí é que você foi pesado na balança e achado em falta. Na mesma noite, o cara que estava comemorando, festejando. Nós não somos nada. Tudo que nós temos é Deus. É tudo que a gente tem. Davi serviu ao propósito da sua geração e adormeceu. Já pensou se chegar no final da vida e falar assim, cumpri o meu propósito, que nem Paulo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora a minha recompensa vai chegar. Conclusão. O que a gente está adiando? Que decisão que a gente está adiando? Que reconciliação que a gente está adiando? O que a gente está adiando no nosso chamado?
Por que a gente valoriza tanta coisa passageira? Esaú trocou os direitos de filho mais velho, algo eterno, por um prato de comida. E às vezes a gente troca o chamado de Deus por prazeres momentâneos, por benefícios que vão durar pouco. O Senhor está nos chamando para olhar para a eternidade. Ei, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Eu penso, irmãos, posso estar errado, mas eu penso que nós somos a última geração. Não vou nem falar eu, vou falar a geração dos nossos filhos, né? Do Estevão, do Isaac. Essa meninada toda aí. Eu creio que eles vão ver, irmão. Se eu não ver, deles não vai passar. Até que todas as coisas se cumpram. E a gente se importa com tanta coisa pequena. A gente se magoa, se chateia, se ofende, briga. Por tanta coisa pequena, a gente se chateia. A gente desiste por tanta coisa pequena. Já pensou se Naamã tivesse parado no 6º mergulho? Se ele tivesse falado, já mergulhei 6 vezes, minha pele não melhorou, vamos embora, que deu minha hora. Vamos valorizar as coisas eternas. Momentos. Porque, irmão, se a gente não cumprir o que Ele nos chamou para cumprir, eu vou falar o que eu fico pensando, tá? A Bíblia não é clara quanto a isso. Mas o meu, não vou falar medo, o meu receio é um dia eu estar na presença do Senhor, que já vai ser maravilhoso. E aí eu falo assim, e aí? Ele abriu um livro assim e fala assim, dá uma lida aqui na página 186. Eu falei assim, irmão, não vivi isso não. Eu falei, então, eu tinha isso para você, cara. Tá vendo aqui também, ó? Ó. Eu falei, nossa. Eu falei, é. Mas tá bom, que bom que você está aqui. Entende? Porque às vezes, irmãos, são coisas simples que Ele quer que a gente cumpra e a gente não dá uma resposta. E se a gente não for fiel no pouco, Ele não vai nos colocar no muito. Nós temos que saquear o inferno, irmão. É tempo de saquear o inferno. É tempo de tirar as pessoas de lá e entregar para Deus. Falar assim, ó, esse é seu direito, você venceu. Você merece essas pessoas. Não é nem porque eu quero, porque eu as amo. Tudo isso é válido. Mas Ele morreu por essas pessoas. E tem pessoas que eu não vou conseguir tocar. Tem pessoas que só a Vi vai tocar. Tem pessoas que só o Cleuber vai tocar. Tem pessoas que só o Juliano, a Fá, o Ricardinho vai tocar. E se a gente não se atentar para isso, o inimigo vai continuar nos distraindo com coisas que vão fazer que, se houver esse livro no céu, já pensou o que Esaú poderia ter sido? Já pensou o que Saul poderia ter sido? Havia uma profecia, mas já pensou se Saul não tivesse pisado na bola? Já pensou, irmão? Jesus, filho de Saul. Já pensou? Se Terá, pai de Abraão, não para no meio do caminho e continua indo para Canaã, quem sabe nós não seríamos filho de Terá por adoção. Estou conjecturando aqui, mas você está entendendo. Vamos ficar em pé. Vamos orar para que os nossos olhos estejam fixados nas coisas eternas.
para que a gente possa valorizar. Eu queria que você pensasse agora no que te impede. O que tem te impedido de viver o chamado? Porque a gente dá tanta desculpa, irmão. Eu lembro quando eu estava desviado, eu falava assim, olha, eu falava para minha mãe. Eu falava, mãe,